Olá, somos alunos da Universidade Metodista de São Paulo, do curso de Gestão e Tecnologia da Informação, composto por 6 integrantes: Carlos, Denner, Henrique, Lucas, Matheus e Vinícius. O projeto que será apresentado teve como objetivo fazer a colocação da prática de integração entre ferramentas de monitoração e Service Desk de forma coerente, contando também com outros aspectos aprendidos, como liderança, gestão, governança, sistemas, entre outros. Assim, aplicando todo o conhecimento adquirido no projeto. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou integrante do Grupo Roma e eu vou estar falando um pouco sobre as questões relacionadas aos módulos de gerenciamento de rede e relacionadas ao módulo de IATIO no nosso projeto. Bom, basicamente relacionado a redes, nós elaboramos 4 máquinas virtuais para criar o ambiente do nosso projeto. A primeira máquina virtual, tratada como servidor A, foi uma máquina onde nós instalamos os serviços do Active Directory, os serviços de DNS e os serviços de DHCP. Dentro do Active Directory dessa máquina nós criamos alguns usuários, criamos alguns grupos, criamos pastas compartilhadas. Todos esses itens criados foram utilizados posteriormente pela máquina usuário, que seria a segunda máquina criada. Essa máquina ela foi configurada com Windows 7 profissional e essa máquina basicamente utilizava os logins e senhas criadas no Active Directory para acessar esse servidor e ter acesso às pastas, aos arquivos ali criados para um determinado grupo. Basicamente esse foi o intuito dessa máquina. A nossa terceira máquina foi uma máquina configurada com Linux. O direcionamento dessa máquina era para ser uma máquina de aplicação com um banco de dados. Como aplicação nós escolhemos o software GnuCache, que é um software de contabilidade, e como banco de dados nós escolhemos o MySQL. Essa máquina é bem básica mesmo. A respeito da quarta máquina, a quarta máquina ela foi uma máquina direcionada para os serviços de monitoramento e abertura de tickets. Para monitoramento nós optamos pelo Nagios 3 e para abertura de tickets nós escolhemos o GLPI. O intuito de utilizar esses dois serviços na mesma máquina era proporcionar uma integração, de forma que o Nagios monitorasse todo o ambiente já criado e, caso ocorresse alguma falha, ele comunicasse imediatamente o GLPI, que por sua vez abriria um ticket para que esse problema fosse solucionado. A respeito do atendimento ao módulo de ITIL, nosso projeto foi bem simples a respeito de ITIL. Basicamente consiste na separação de atividades e responsáveis e atividades predecessoras, saber quais atividades seriam necessárias ser feitas para que uma determinada atividade atual desse certo. E também relacionado a questões de configurações do GLPI, itens de configuração, criação de grupos, usuários. Relacionado a ITIL foi bem simples mesmo. Bom, basicamente é isso, até porque o tempo é curto. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês, professores, estarão assistindo esse vídeo, mas meu nome é Lucas, eu sou do Grupo Roma, fiquei responsável aí por falar sobre a administração de governança, o PE e o PET, Então, como toda empresa, nós achamos primordial a estruturação de uma equipe de TI eficaz, sabendo separar suas atividades com certa eficácia, a ponto de conseguir cuidar de todos os serviços de TI envolvido no projeto. Então, a equipe de TI que a gente pensou, a gente montou, envolve aí 4 pessoas, que seria um gerente de TI, um analista de infraestrutura, um analista de suporte e um analista de sistemas. Aí a gente colocou também, eu não vou prolongar muito, até por causa do tempo que nos foi estipulado, mas assim, como uma atividade prioritária assim, de um gerente de TI, a gente colocou ali a gestão das pessoas, saber os interesses de cada uma, saber estimular cada uma,
porque é muito importante ter uma pessoa que sabe mexer no pessoal do funcionário, para saber o que ele precisa para ser mais produtivo, e daí vai. Colocamos também um analista de infraestrutura, porque é muito importante ter alguém que consiga dominar essa área de redes, de servidores, até porque o nosso projeto, a base dele é essa ligação de servidores, GLPI, Nagios e daí por diante. Colocamos também um analista de sistemas, porque é muito importante ter alguém que sabe trabalhar com essa interface, infraestrutura com o sistema, porque os dois têm que conversar. Então é bom ter uma pessoa que analise e saiba desenvolver também sistemas numa empresa. Aí o quarto seria o analista de suporte, que é muito importante, porque é a pessoa que vai olhar aqueles tickets abertos no GLPI e vai conseguir saber quem é que vai resolver esse caso, ou se ele mesmo consegue, porque ele seria ali um primeiro nível ali na cascata, né? Para isso a gente levantou falando do planejamento empresarial, é muito importante a gente identificar quais são os pontos na empresa que precisa de uma melhoria de TI, né? Porque não podemos chegar numa empresa já apresentando uma solução sem saber qual é o cenário atual da empresa. Então a gente precisa ver o cenário atual das pessoas, o cenário atual do hardware, o cenário atual dos sistemas, cenário atual... existe uma infinidade de coisas que a gente precisa olhar. Porém, a gente focou em hardware, a gente focou em serviços, a gente focou nas pessoas. Então, a gente viu lá que eles precisavam de agilidade ao responder os tickets, sistemas com respostas mais rápidas, hardwares mais rápidos, diminuição de custo, dados confiáveis, maior disponibilidade de dados, controle de acesso para o usuário. Então, a gente focou, né, nas necessidades do cliente, né, e não no que a gente queria colocar, entende? Porque quando a gente chega numa empresa, a primeira impressão vamos desenvolver um universo para essa empresa, mas muitas das vezes não é isso que ela precisa. Muitas das vezes ela precisa de algo mais básico que vai ser mais produtivo para o tipo de negócio dela. Então a gente se atentou para essas coisas quando a gente foi... colocar o Nagios para fazer a supervisão da rede, quando a gente foi colocar o GLPI para fazer a administração de abertura de tickets. Por quê? Porque a gente alinhou tudo isso ao plano estratégico da empresa, né? Porque são coisas que a gente precisa atuar na necessidade. Então, a gente pensou muito mais na área do negócio ali, interagir com a área do negócio com a TI. Então a gente fez com que a Rudtech passe a não agir com a TI de um lado, negócio do outro, e sim com os dois juntos no meio, com os dois integrados e conversando entre si, né? E para isso funcionar, a gente tem que ter um alinhamento diretamente com quem designa os objetivos da empresa, porque através dos objetivos da empresa a gente conseguiu definir os nossos objetivos de TI, né? Então a gente conseguiu aí, né, executar um ótimo trabalho, porque se a gente não tivesse alinhado as necessidades da empresa com a TI, a gente teria focado apenas na TI. E às vezes o que a gente fizesse não iria atender o que a empresa precisava, né? A gente montou também um organograma para informar, né, ao leitor do nosso projeto qual que é a cascata ali de cargos, né? Que vem a diretoria, o gerente de TI responderia para a diretoria, o analista de sistemas ao gerente, o analista de infraestrutura ao gerente, o analista de suporte ao analista de sistemas e ao de infraestrutura, né? Aí algumas habilidades técnicas que a gente colocou como prioridade aqui para cada cargo, a gente colocou para o gerente de TI saber gerenciar bem os tickets, porque pelo menos onde eu trabalho a gente
o meu gerente ele fica supervisionando os tickets, ele vê qual a porcentagem de solução que a gente está oferecendo e etc, para saber medir o que a gente está fazendo durante o nosso tempo de trabalho. O analista de sistemas precisa ter uma análise crítica de natureza, né? Conseguir estabelecer melhores processos visando torná-los cada vez mais produtivo e ágil. Claro, o analista de sistemas ele precisa olhar para o negócio e colocar o negócio dentro do sistema, então ele precisa ter uma visão de processo. O analista de infraestrutura precisa gostar muito de redes, precisa ser atencioso, porque mexer com redes não é fácil, você tem que ter um olhar crítico, porque se qualquer ponto que você erra no seu ajuste na rede, você pode parar o faturamento da empresa. O analista de suporte ele precisa ter alta desenvoltura e ter grande agilidade com ferramenta de abertura de ticket e precisa lidar bem com as pessoas, porque é ele que vai conversar diretamente com o usuário. Então, essa foi o nosso desfecho aí do plano estratégico empresarial e do PET e da administração e governança, né? O tempo é curto, então isso aí é basicamente o que a gente colocou no nosso trabalho. Espero ter passado o máximo de informação possível e muito obrigado pela oportunidade do projeto. Eu agradeço a todos os professores, todo o apoio que forneceu a nós quando a gente precisava. Muito obrigado e bom dia, boa tarde ou boa noite.